Yeah. Yeah. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Geisa Carla e hoje nós estamos lançando aqui no canal do YouTube o novo podcast aqui da cidade de Jaboticabal. Podcast no ar com Geisa Carla. Gostaria de agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores. Yeah. 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 E hoje no nosso podcast, o lançamento desse podcast aqui de Jaboticabal para toda a nossa querida região, nós estamos recebendo a convidada Tamara Vasque. Tamara, seja bem-vinda. Obrigada, Geisa. É um prazer estar nessa estreia tão importante, né? Podcast que vem trazendo grandes informações para o pessoal, informando sempre assuntos importantes que são de grande valia para o nosso dia a dia. E hoje, então, com o nosso lançamento, nós vamos falar de um tema bem pertinente e que eu acho que muitas mamães que nesse momento forem assistir esse podcast vão se identificar, que é o tema Mamães de Primeira Viagem. Mas antes de aprofundar no tema, nós vamos conhecer quem é a Tamara Vasques. Obrigada, Geisa. Meu nome é Tamara, sou mamãe de primeira viagem, mamãe da Manu, sou publicitária, empresária da RN Impressoras e estou muito contente de estar aqui compartilhando essas informações tão valiosas para as mamães que desejam ter um bebê ou que estão enfrentando aí esses primeiros dias, primeiros meses do seu filho. Ô Tamara, como foi para você saber da primeira gestação e logo depois lidar com a perda? Geisa, é um tema assim que abrange muitas coisas, porque ser mãe é sentimento, né? Nós passamos por diversas experiências, desde o saber que está grávida até o ter o bebê, são grandes desafios. E eu já tive essa experiência na minha primeira gestação, que eu ia ser mamãe. Fiquei muito feliz. É uma notícia que a gente espera, porém a coisa que nós menos esperamos é perder um filho. Passei por essa experiência e gosto de compartilhar isso, né? Claro, são momentos que nós superamos na vida, não só esse, mas muitos outros. E ter essa primeira perca é algo que a gente tem que valorizar como um grande aprendizado, porque eu recebi a notícia com 2 meses e meio da minha perca, né? E passei longos períodos de luto. Não é muito fácil, porque mexe muito com o nosso emocional. Então, depois de superado isso, é claro que a gente quer ter outro, né? E a todo momento essa é a busca. Para superar, a gente precisa estar em busca de outro bebê para poder sentir que sim, é possível, não desistir. Essa é a finalidade, né? E essa sua primeira gestação, ela foi uma gestação planejada? Quanto tempo você e seu esposo planejaram para a chegada do primeiro filho? Na verdade, assim, nós tínhamos o desejo, mas o planejamento não havia uma data específica. Olha, eu vou querer esse ano, no próximo mês. Foi surpresa. E essa surpresa muito boa, é claro que a gente pensa em planejar, mas a chegada de um bebê, eu falo que é pela vontade de Deus. Então, Deus preparou aquele momento para mim e mesmo tão pouco, né, eu pude aproveitar cada minuto. Ô Tamara, e que dicas você daria, você dá para as mamães que já passaram ou que possam vir a passar por esse momento?
é um momento que todos temos que estar preparados, porque a primeira gestação é algo assim que, penso eu, você tem que estar preparado para dar certo ou não dar certo. É claro que a expectativa é muito grande. A dica que eu dou para as mamães é ter paciência, ter bastante cautela, não ficar numa ansiedade muito grande para querer arrumar tudo, comprar tudo, né? É ter aquela concentração naquele primeiro momento que é tão importante, né? Os 3 primeiros meses são meses de risco, né? Isso os médicos até falam, que a gente só pode soltar o rojão depois dos 3 meses. E é isso mesmo, é ter cautela, cuidar da alimentação, cuidar do emocional, não se esforçar muito, né? O que o médico diz, seguir certinho, e mesmo assim corre-se o risco. Então a gente tem que estar ciente, ter a maturidade para entender que pode acontecer, sabe? Mas também ter a esperança e a fé de que tudo vai dar certo, mas se preparar para tudo, né? Foi o que eu tentei fazer, mas como foi tudo muito surpresa, eu realmente não estava preparada, nem para a gravidez e nem para a má notícia. Então foi uma experiência que eu carreguei para uma segunda gestação. Isso pode ocorrer. Sim? Ô Tamara, e a questão, né, do momento que você recebeu a notícia que infelizmente você havia perdido o bebê, essa perca, ela acarretou algum problema aí durante esse tempo da sua gestação? Foi espontâneo? Como foi? Geisa, foi uma perca espontânea, tá? É claro que de primeiro momento nós não acreditávamos, né, nessa situação, mas foi um período longo que eu passei. Eu falo que foi muito importante para o meu autoconhecimento, né? As mamães que passaram por isso, eu falo, sempre procure uma ajuda profissional mesmo, porque às vezes a gente acha que não precisa, mas eu tive sim uma ajuda, né, de uma psicóloga. Acho importante falar isso, porque não é um capricho, é uma necessidade muito grande, você poder compartilhar, ouvir, né? Claro que temos uma rede de apoio, a família, os amigos, mas ter alguém fora da situação, que não envolve emoções, é o importante para poder te dar um direcionamento mais correto. Isso foi de grande importância para o meu processo de luto, né? Ao todo eu falo que o meu luto durou aí cerca de 1 ano, tá? Não tenho vergonha de expor isso, porque muitas mamães passam por isso e acabam guardando para si e não compartilha isso. Então a gente tem que falar para poder passar para as outras mamães que não estão sozinhas. Eu passei, achei que era só eu que estava passando por isso, mas no fim acabei conhecendo outras pessoas que passaram, depois tiveram outros filhos. Então a gente precisa estar compartilhando para também, além dessa ajuda profissional, essa rede de apoio poder ajudar a gente a superar isso, né? Isso é muito importante. Além de tudo, deixo bem claro que você tem um direcionamento de fé, né? Eu não cito religiões, mas eu falo que a fé nesse momento, né, estar com Deus, fazer com que Ele participe desse momento, ajuda muito a gente a superar. É uma força que vem além e que acalenta o nosso coração, não deixando que venha uma depressão, que existe, né, essa possibilidade, uma depressão. E quando se há o planejamento de um próximo filho, primeiramente, Geisa, a cabeça tem que estar no lugar. Tem que ser a primeira coisa que esteja preparada, além do corpo, é claro, mas a mente, ela precisa estar muito bem preparada para receber essa outra notícia. E quanto tempo depois você se sentiu preparada para uma nova gestação? E quais os cuidados você tomou? Geisa, assim, no outro dia da perca eu já me sentia preparada, porque a vontade era tão grande de ter e superar aquele momento, mas foram longos 3 anos de preparo, né?
Eu tive que passar por muitas mudanças e acredito que todas elas foram muito importantes, desde superar o processo, colocar minha vida em ordem, focar muito no profissional para poder desfocar da situação, me cuidar, né, cuidar da saúde, né? Eu até na época tinha um problema no joelho, falei, não, eu vou cuidar disso para poder, de todas as maneiras, estar preparada para estar recebendo esse outro filho. Mas o mais importante, me preparei emocionalmente, cuidei da minha espiritualidade, e depois de todo esse processo, aí sim eu me senti preparada para ter um outro filho. Então, desde então, aí sim eu planejei. Falei, não, a partir de agora eu vou querer ter um bebê. Mas esse processo foram longos 3 anos de espera, né? Muitas mães passam mais que 3 anos. Já conversei com pessoas que passaram 5, 8, 9, 10 anos de espera. Mas é aquilo, a gente tem que ter fé, acreditar que vai acontecer, não pode desistir. É claro que hoje a medicina tem várias possibilidades que ajudam as mamães que querem ter um bebê. Mas também acreditar que a forma natural ela também pode acontecer da maneira mais imprevisível, né? Sim. E Tamara, e como foi para você quando você recebeu a notícia, né? Quando você descobriu que você seria mamãe, que é a mamãe da Manu? Foi um período que eu não estava esperando. Eu estava num momento da vida que realmente eu não esperava por essa notícia. E acredito que foi por isso que aconteceu. É um momento que a gente desfoca daquilo, pensa em outras coisas, se ocupa profissionalmente. Então, esse momento é o momento que eu acredito que o corpo age, né, para isso acontecer. Porque até então, quando você fica naquele pensamento, passa o mês, não deu certo, se entristece. Esse processo, né, essa gangorra de emoções, impede muito a gravidez. Então, quando se desfoca, deixa as coisas acontecerem naturalmente, aí sim. E assim, avisar as mamães que vocês que querem ter um bebê, planejam esse momento, né? Geis, é muito importante se cuidar e não se automedicar, tá? Esse foi uma experiência que eu passei, porque no momento em que eu passei um mal-estar, achei que era uma virose, foi num final de semana, eu estranhei o fato de eu estar sentindo aqueles sintomas, mas em nenhum momento eu achei que fosse algo relacionado a uma gravidez. Eu já estava ciente de que medicações eu não tomaria, a não ser por uma prescrição médica. Isso foi uma coisa primordial. Na segunda-feira eu fui ao médico investigar o que eu estava tendo, né? É claro que às vezes as pessoas vão achar, mas é tão bobeira, é um mal-estar, é uma virose, toma esse remedinho. Eu não tomei nada. Eu fui mesmo ao médico e passei por exames, tá? E a médica, a primeiro exame que ela me passou foi um beta. E assim, foi algo que eu me neguei a fazer de primeiro momento, porque eu já estava um pouco traumatizada com a situação, sabe? Faz teste, faz exame de sangue, sempre negativo, mas ela insistiu, porque se eu tivesse que tomar alguma medicação, a certeza de que eu não estaria grávida seria a primeira coisa, e foi o que aconteceu. Fiz os exames e depois de 2 dias eu recebi a notícia de que estava grávida. Foi uma grande surpresa. E é gratificante quando você tem essa consciência desse processo. Se cuidar, não se automedicar, focar no processo, saber que você vai gerar uma vida é uma grande responsabilidade. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você come, que você pensa em fazer, você
tem que sempre pensar, eu e o bebê. São duas vidas juntas que você já não pode fazer tudo por impulso. Há uma grande responsabilidade. E mudanças, né, no corpo, na mente. É um turbilhão de emoções, né? Nós vamos aí a uma pequena pausa, né, do nosso podcast e nós vamos agradecer os nossos patrocinadores e nós voltamos já com a segunda parte deste bate-papo gostoso com a Tamara Vasques. Yeah. 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 E já estamos de volta com o nosso primeiro programa do podcast no ar com Geisa Carla. Hoje, a nossa convidada Tamara Vasques falando sobre um tema muito importante que é mamães de primeira viagem. Tamara, qual a importância do afeto entre mãe e filho enquanto ainda está na barriga? Geisa, é algo inexplicável, mágico. Ser mãe é desde os primeiros dias. Quando você recebe a notícia, já tudo muda. E essa relação entre a barriga e a mãe é algo primordial. Eu falo que a criação do seu filho começa no ventre. A importância dessa comunicação da mãe, de apresentar a sua rotina, apresentar a sua vida, apresentar as pessoas ao seu redor, os sons, os barulhos, isso é de extrema importância. Muitos acham que é besteira. O bebê não entende, o bebê só vai entender a hora que começar a mexer. A minha comunicação com o meu bebê foi desde os primeiros dias, apresentando a minha rotina, o meu trabalho, o lugar em que eu estava, as cores, os sons. Isso foi primordial para o que ela se tornou depois do nascimento, tá? Ler um livro, cantar uma música, apresentar um som diferente que você esteja fazendo, lavar uma louça, fazer uma comida, imaginar os cheiros, tudo isso faz parte. E você sentir essa conexão do bebê com você, é aí que acontece. Porque depois que nasce, a gente consegue assimilar tudo isso. E é impressionante quanto eles conseguem assimilar, sabe? E foi de grande importância esse processo de ter a barriga presente, né? É claro que o dia a dia da gente é muito corrido, tem hora que a gente esquece, sabe? Mas ter esse momento com o bebê no banho mesmo, né? Você relaxar, você conversar, mostrar a diferença do dia, da noite, só na voz. Isso é muito importante, né? Então as mamães aí que estão grávidas dos seus bebês, não deixem de fazer esse exercício, que vocês verão que depois que o bebê nasce, tudo se encaixa. É muito importante. Ô Tamara, e falando ainda um pouco mais dessa sua relação, né, mãe e barriga, com quanto tempo de gestação você estava que você percebia que a Manu no seu ventre já conhecia um pouco da sua rotina do dia e já conhecia a sua voz quando você falava com ela? Sim, do 7º mês para frente você já consegue sentir o bebê mexer um pouquinho mais, já se ajeitar, e aí você consegue entender os movimentos dele, quando está mais agitado, quando está mais calminho, quando está dormindo, quando está acordado, né? E aí a gente consegue nessa conversa ir controlando um pouco as emoções. Quando está mais agitadinho, conversar para se acalmar, ter essa comunicação e já saber que o bebê já consegue interagir. Naquele momento, né, do 7º mês em diante, você já consegue sentir o seu bebê um pouquinho mais. As mãozinhas, os pezinhos, e você ver a movimentação na barriga torna real
essa relação mãe-filho. Porque até então, quando você não sente esse mexer, a gente fica, ai, será que mesmo tem um bebezinho aqui? E aí você fica nessas inseguranças. Ai, será que tá mexendo? Será que tá tudo bem? Mas depois que você já consegue ouvir, sentir, aí as coisas se tornam um pouco mais fáceis. Com a chegada da Manu, quais as mudanças ocorreram no seu dia a dia? Enquanto está na barriga tá tudo muito tranquilo, porque você carrega ela por onde você for, ela ou ele, né? E no meu caso, né, eu tive a experiência de uma gestação prematura. A Manuela nasceu com 36 semanas. Foi uma experiência um tanto quanto surpresa, apesar de que eu já previa pela agitação dela, sempre foi uma criança muito agitada. Então, as mamães que, assim, tiveram seu bebê prematuramente também, a gente já fica um pouco mais insegura pela situação, pelo momento. Aí eu tive um pouco antes, né? O que isso pode acarretar, quais as diferenças de você ter um bebê com 38, 39 semanas e um bebê mais prematuro. Os cuidados são maiores, Geisa, né? A criança prematura, ela requer um pouquinho mais de atenção, é claro, mas nada preocupante. Mamãe aí que tá passando por isso, já passou, nada preocupante, porque é um bebê saudável de toda maneira. Hoje a medicina tem diversas formas de te direcionar. Então a Manuela nasceu, graças a Deus, formadinha, tudo certinho, e acredito que também o processo, né, que eu tive na barriga, de você ter uma alimentação mais saudável, fazer os exercícios físicos que requer, né, não ter aquele momento sedentário, sempre fui ativa no trabalho, então tudo isso contribui para que ela também tenha uma força maior, né? Então tudo isso foi de muita importância. E assim, ela nasceu saudável, graças a Deus, e é muito estranho, porque depois que você vê o bebê, a responsabilidade aumenta. Aí você fala, realmente, agora eu sou mamãe. A rede de apoio é muito boa, né? A família estar perto nesse momento, principalmente os pais, né? Para poder ensinar, passar toda aquela experiência, ajuda a gente não ficar tão inseguro, né? Eu tive essa sorte de ter essa rede de apoios, mas depois, em certo momento, você se vê só você, o bebê e o pai. E aí que os desafios começam, porque é tudo muito imprevisível. Cada dia é um aprendizado. Aí acontecem determinadas coisas, a cólica, são processos que o bebê tem e que você tem que se engajar no momento, né? O mais importante é não desesperar, é manter a calma, porque quando a mãe tem a calma, mesmo que o filho tá ali chorando, gritando, manter a calma ajuda a acalmar o bebê. Então não se desesperar, manter sempre a sua calma. Aí você acaba passando aquele sentimento para o bebê, e aí ele se torna uma criança um pouco mais calma, né? Porque a insegurança, o medo, tudo isso passa para a criança. Então a gente precisa ter um equilíbrio nesse relacionamento. Então os pais precisam estar concentrados em que para o bebê tudo é muito novo. Então vai chorar, vai gritar, vai acontecer várias coisas, mas se manter centrado de que tá tudo sob controle, né? Esse é um dos segredinhos que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Como você disse, a Manu chegou prematura. Você não estava esperando que no Dia das Mães deste ano você já começasse a sentir sinais de que a Manu estava por vir? Assim, quando você vai ter o bebê, tudo é preparado. Então o médico fala o que você vai sentir, provavelmente, quais os momentos que você vai passar. Porém, para cada pessoa acontece alguma coisa. Para cada mãe é uma experiência diferente. Eu nunca conversei com uma mãe que teve a mesma experiência igual a que eu tive.
E isso é legal, porque você entende que é um processo para cada um passar. É uma experiência para cada um passar. No meu caso, eu tive contrações. Eu tive contrações durante 8 horas seguidas. Tem mães que estoura a bolsa, que depois já vai para a maternidade, já tem parto. Para cada uma é uma experiência. Você esperar, planejar é uma coisa, acontecer é totalmente diferente. Então você tem que estar preparada para aquilo que você planejou e para aquilo que você realmente pensou que não iria acontecer. No meu caso, o que eu planejei não aconteceu, mas nada frustrante, porque eu acredito que tinha que ser daquela maneira, né? Pensando depois, tudo que passou era o que tinha que acontecer. Então a gente acaba se conformando, né? Eu queria ter o parto normal, eu queria ter a cesárea. São diversas escolhas que às vezes não cabem a nós, né? É o momento ali que vai acontecer. Você tem uma vida e às vezes você se prepara para o parto normal, você fantasia aquele momento, vai ser lindo, maravilhoso. Para umas não é, para outras é. Para umas, eu que presenciei ali, no momento que eu tive, 6 pessoas estavam tendo bebês. Então eu escutava as mamães ali tentando parto normal, outras no corredor esperando. São experiências diferentes. Para umas, em 1 hora acontecia, o bebê já estava nas mãos da mãe. Outros demorava 3, 4 horas. E aí cada uma passou uma experiência diferente. Eu passei a minha, as outras passaram também. Depois a gente acabou conversando, né, trocando experiências. E isso que é gostoso, porque a maternidade, ela não é uma tabela. Olha, vai ser assim, seu bebê vai ser dessa maneira. Não. Uns choravam mais, outros choravam menos. Uns tinham mais fome, uma amamentava, outra não tinha como amamentar. Então é um furacão. Aí você entra nesse furacão já sabendo que tudo pode acontecer, né? Para as mamães de primeira viagem, que neste momento está acompanhando aí o nosso podcast, quais dicas e recomendações você dá? Olha, passando por todo o processo, tá? Desde que você descobre que você está grávida, manter-se calma, seguir todas as orientações médicas é muito importante, cuidar muito bem da alimentação, introduzir os exercícios leves, é claro, de acordo com o que os profissionais indicam. Pilates é muito bom, fisioterapia é muito bom. Hoje em dia tem a fisioterapia pélvica que ajuda a estimular no parto normal. Isso também é uma novidade, não sei se as mamães, algumas sabem, outras não. Fazer o curso de gestante, né? Que são geralmente 6 encontros, alguns são mais, outros menos. Também é de grande importância porque você acaba tendo dicas de enfermeiros, nutricionistas, psicólogos. Isso ajuda muito, tá? Pesquisar, ler livros. Hoje em dia tem muito conteúdo também pela internet que ajuda. É claro que também pesquisar referências, né? Não pegar qualquer conteúdo, mas referências importantes. Estudar a maternidade. Não cair no susto. Ai, me aconteceu isso. Não. Estudar, ir a fundo mesmo. E entender que os 3 primeiros meses são os meses mais de risco. Então, se atentar um pouquinho mais. E os 3 últimos também. Então, ter toda a cautela, procurar nos últimos meses, o que foi me orientado, não viajar muito longe. Todos esses cuidados, porque a gente tem que estar preparada. Do 7º mês em diante, esperar. É uma espera que, claro, você vai contando os dias, mas é gratificante. E depois que ter o bebê, entender que nós, mulheres, passamos por diversas gangorras hormonais. Então, desde que você descobre, o seu hormônio já começa a mudar. O seu corpo muda, o seu humor muda, tudo vai mudando. E depois que você tem o bebê, piora um pouquinho mais, que é a parte do puerpério, né? As mamães que tiverem interesse, pesquisar um pouquinho mais sobre o puerpério, é muito legal.
Porque você tem um descontrole de emoções. Você vai chorar muito, você vai rir muito, você vai querer ficar sozinha. Outros momentos você vai sentir vontade de estar com alguém. São os hormônios. Isso acontece logo depois que você tem o bebê. Então, as mamães que não sabem o que está acontecendo, será que estou tendo uma depressão pós-parto? Não, calma, pode ser o puerpério. Eu passei por isso, eu tive esses momentos de choro, tive momentos de risos intensos. E quando a gente estuda, vai a fundo, a gente consegue entender e controlar um pouquinho mais essas emoções. Até porque, o que é que nem eu falei, tudo que você está sentindo, tudo que você fala, tudo que você chora, o bebê ele sente, sabe? Principalmente nesses primeiros momentos, ele tá entendendo que ele tá fora da barriga. Então você precisa acalentar um pouquinho mais o bebê com você. Então, dependendo se o seu coração bate mais forte, se você tem uma emoção mais intensa, ele sente. E é importante também nessa fase do puerpério, que foi me instruído, né? Eu gostaria de compartilhar isso com vocês, é não segurar essas emoções. Eu estou com vontade de chorar, eu vou chorar. Estou com vontade de rir, eu vou rir. Não segurar isso, tá? Porque tem estudos que comprovam que quando você segura o choro, quem que vai chorar mais? O seu bebê. Então, isso é comprovado. Então, por isso que a gente precisa liberar esses hormônios, esses sentimentos, para que isso não passe para o nosso filho. Porque ele escuta o nosso coração, ele sente o nosso cheiro. Se você está um pouco mais nervosa, tudo isso passa para o bebê. Então, a gente precisa ter uma cautela e liberar essas emoções. E fazer com que as pessoas que estejam à nossa volta, principalmente os nossos parceiros, entendam esse processo, porque também é outro ponto difícil. O parceiro entender o que está acontecendo. Então, conversar, ter o diálogo, contar com essa ajuda é muito importante, principalmente as mamães que não dormem, que o bebê troca o dia pela noite, né? Também ter essa dificuldade, contar com os parceiros. É um processo muito longo. Hoje a Manuela está com 4 meses, mas cada mês é uma novidade. E você apresentar para o seu filho também a diferença do dia e da noite, fazer uma rotina com ele, mostrar o dia, a luz, e quando chegar a noite, deixar a casa um pouco mais amena, com menos barulho. Isso ajudou muito para que a Manuela entendesse a diferença do dia e da noite. São exercícios que a gente tem que ir fazendo, para que o papai e a mamãe também não sofram. Porque, Geisa, tem muitas pessoas que levam a gestação de forma plena, mas tem outras pessoas que a vida para. E isso influencia na vida do casal, na rotina, né? A gente acha que agora não pode mais nada, não pode mais sair com os amigos, não pode fazer a rotina. Então a gente precisa entender que o bebê tem que entrar na nossa rotina e não a gente na rotina do bebê. Então é viver junto. Eu falo que a maternidade é você viver junto, família, né? O que resume tudo isso é você fazer com que a sua família caminhe junto, né? Não pare a vida, siga em frente. O seu bebê não é um empecilho, né? Tem muitas mães que às vezes se estressam devido à rotina, o cansaço, acaba levando a gestação um pouco mais de forma difícil. Então, a dica que eu dou para vocês, né, finalizando, é que vocês curtam o momento, sabe? Não se cobrem, não se culpem por algumas coisas, deixa acontecer, sabe? Viva cada momento. Meu bebê pegou um resfriadinho, será que é culpa minha? É porque eu saí com ele, gente. Às vezes tem bebê que pega dentro de casa um resfriado, tá no ar, a gente está passando por um momento muito difícil. Então, são experiências. Agora então vamos cuidar, né, do bebê. Vamos passar essa experiência. O que pode ser feito? O que o médico te passar, faça. Não fica também escutando muito os ouvidos, as bocas alheias, né? Siga sempre as orientações médicas. Isso eu deixo bem claro desde o início, né? Eu estou batendo nessa tecla, seguir as orientações,
Porque você tem profissionais para isso, né, Geisa? Para a gente fazer as coisas corretamente. E não tem erro. Aí você vive a gestação de uma maneira plena e gostosa. Tamara, eu gostaria de agradecer a sua presença hoje neste primeiro programa de lançamento do podcast No Ar com Geisa Carla. Tenho certeza que esse conteúdo, esse tema, Mamães de Primeira Viagem, vai ajudar aí muitas mães que vão estar assistindo esse podcast. Então, um conteúdo muito rico e eu só tenho que agradecer a você por estar estreando esse podcast comigo. Muito obrigada. Obrigada, eu fico muito feliz e espero ter ajudado um pouquinho as mamães que estão passando esse momento tão importante na vida. E curtam esse momento. E as mamães que estão tentando, não desistam. São por experiência própria. Não desista. Tenha fé, acredite, porque tudo aquilo que a gente acredita, que é com vontade mesmo, a gente consegue. Com certeza. E um abraço a todos. Geisa, muito obrigada mesmo dessa oportunidade. E estamos ansiosos para os próximos programas, né? Para os outros assuntos, que eu acredito que vão ser conteúdos de muita importância para todos nós no nosso dia a dia. Agradecemos então a Tamara pela presença hoje no lançamento do podcast. Aguardem a semana que vem um novo entrevistado, um novo assunto, para que você também possa se inteirar. Como a Tamara disse, né? Vários conteúdos passarão pelos programas aqui do podcast No Ar com Geisa Carla. Um por semana, sempre trazendo aí assuntos pertinentes que eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar. Mais uma vez, eu quero agradecer os nossos apoiadores, patrocinadores que estão confiando neste novo trabalho, que é então esse novo podcast aqui da cidade de Jaboticabal, mas que vai levar aí assuntos e programas para toda a região, para todo mundo, né? Para todos aqueles que acessarem o nosso canal do YouTube. Muito obrigada a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Yeah.